Inclusive, aqui prestigiando quem me auxiliou, né? A Luísa está aqui também, tá? Camila é uma nutricionista lá de Fortaleza, ela também ajudou aí nessa pesquisa. Eu começo sempre a apresentação falando um pouco da minha formação, né? Mas vocês que são meus alunos estão cansados de ver isso nas minhas apresentações, então vou pular essa formalidade aí para vocês. Então vamos lá. Consumo de alimentos, de grãos, é um gatilho de distúrbios relacionados ao glúten, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia ao trigo. São patologias diferentes. Se manifestam com sintomas inespecíficos, como inchaço, desconforto abdominal, diarreia e flatulência. O objetivo desse trabalho foi resumir esses dados, né, da patogênese, sintomas, critérios para intolerância ao glúten não celíaca, que podem ser úteis para os médicos. Vou fazer um adendo aqui para vocês, que essa revisão de literatura, ela teve que ser feita dentro dos moldes tradicionais, então vocês não vão ver uma revisão baseada em medicina integrativa, vocês não vão ver os trabalhos do Fasano, que eu vou comentar sobre os trabalhos dele aqui com vocês, né, que vai ser o plus que vocês vão ter, por conta de ter sido feito para uma faculdade tradicional, né? Então, eles poderiam, lá, o pessoal da USP, encrespar e eu não pegar meu título de pós-graduado. Então, eu preferi ir nas linhas tradicionais, mas eu vou explicando para vocês, tá? Então, a doença celíaca na verdade, uma reação inflamatória à proteína, que é o glúten, tá? Que vem do trigo. E o glúten, ele é mais intensamente liberado quando você sova a massa de trigo, tá? Quanto mais você bater no trigo, mais glúten, a glutenina quebra e forma mais glúten. O pão fica mais fofinho. Então, quanto mais fofinho o pão, mais glúten ele tem, tá? A sensibilidade é aquele que desenvolve qualquer grau de sintoma, porém, não chega a deixar as velocidades careca, ele vai ter um pouco de leaky gut, que é aumento da permeabilidade intestinal, vai ter alguns sintomas à distância, mas não vai ter o problema desabsortivo que a doença celíaca provoca. E alergia ao trigo, a gente tem que lembrar que o trigo tem vários outros componentes nele, tá? Tem a anti-alfa-amilase, tem a glutenina, tem a beta-lacteoglutenina, que beta-gluteomorfina, isso, que também é alergênico, e também é um dos fatores que faz a gente viciar em tudo que tem isso, né? Tudo que vem com essa palavra morfina, o outro que eu falei, que é a beta-lacteomorfina, é do leite, também vicia, tá? Então, vamos progredir aqui nesse trabalho. Então, aqui, ó, o que eu disse para vocês? Ó, a gliadina com a glutenina, água, bate essa massa, você forma uma proteína complexa chamada glúten. Então, é definido como uma família de proteínas encontradas nos grãos, trigo, centeio, cevada e aveia. Essas duas proteínas, gliadina e glutenina, se juntam, são resistentes às enzimas proteolíticas do trato gastrointestinal. Em alguns indivíduos, esses peptídeos podem cruzar a barreira epitelial e ativar o sistema imunológico. Então, aquele que está com leaky gut, por desbiose, por outros motivos, o glúten, que atua, é uma molécula que acaba atua numa outra que chama zonulina, e faz relaxar essas junções entre as células dos enterócitos e piorar essa patologia, tá?
Por isso que a gente fala, qualquer grau de redução do glúten é benéfico. Porque hoje em dia, uma refeição, você não tem uma só refeição com glúten. Se você for olhar bem os rótulos, né, contém glúten, você vai saber, né, ainda mais se você come industrializado em grande parte das suas refeições, tá? Depois, cria essa curiosidade de ler rótulos, que vocês vão ver, contém glúten na maioria das coisas que tem rótulo ou na maioria das coisas industrializadas. Então, vamos falar um pouquinho dessa sensibilidade ao glúten não celíaco. Aqui, os inibidores da amilase tripsina, que eu falei para vocês, são proteínas de albumina encontradas no trigo, até 4% das proteínas totais dos grãos, são altamente resistentes às proteases e podem induzir liberação de citocinas pró-inflamatórias de monócitos, macrófagos e células dendríticas. Então, esses inibidores da amilase tripsina, além de inibir a amilase, como o próprio nome dele diz, né, vai prejudicar a digestão de outros fatores que você vai consumir, vai sobrar mais para a bactéria fermentar. Então, agora vocês entenderam, né, como é que esse processo todo ocorre. O macrófago é o grande patrulheiro, né, dos nossos tecidos, ele fagocita tudo que vem pela frente. O monócito, ele tem uma função mais específica, ele fica um pouco mais preso. As células dendríticas apresentam antígenos, são células apresentadoras de antígeno. Então, vamos lá. E lembrando também que o glúten, o trigo, na verdade, ele também tem FODMAP. Então, mais um motivo aí para a gente evitar alimentos com trigo, tá? FODMAP, vocês já viram o que é, né? A gente já até falou aqui sobre eles. Teve, se eu não me engano, se não teve, a gente ficou de trazer um convidado para falar dos FODMAPs. São açúcares de cadeia curta, com menos de 10 átomos de carbono na molécula. A atenção dos cientistas nos últimos anos voltou-se para a contribuição potencial dos FODMAPs para patogênios de distúrbios gastrointestinais. Então, temos muitos compostos, às vezes compostos saudáveis têm FODMAP, piorando o problema do paciente que já tem problemas, outros problemas digestivos, né? Então, o trigo está aqui, ó, oligosacarídeos, os frutanos, ó, tá o trigo aqui como um dos compostos que temos que evitar, justamente para não dar problema. E olha aqui, ó, abacate, tem bastante sorbitol, maçã, tem a pectina. Então, é um paciente que tem que fazer uma dieta de exclusão por um tempo, 4 a 6 semanas, e reintroduzindo grupos desses aqui, um por vez, para ver se o paciente vai ter reação. E para vocês entenderem também, ó, a lactose, leite de vaca, também é um FODMAP, tá? Se vocês não se atentaram a isso. Então, compostos pertencentes ao grupo FODMAP não são digeridos nem absorvidos no aparelho digestivo, tem um forte efeito osmótico, sofre rápida fermentação nos intestinos, resultando em liquefação intestinal, produção excessiva de gases, distensão abdominal e dor, podem causar ou exacerbar os sintomas em pacientes suscetíveis, como doença inflamatória do intestino, principalmente na síndrome do intestino irritável. O trigo é uma fonte rica em glúten e também contém grandes quantidades de FODMAPs, que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da sensibilidade ao glúten não celíaco. Então tá tudo certo. Eu vou comprar esses produtos gluten-free e para mim tá tudo bem. E não é bem assim, né, gente? A gente sabe, essa febre do gluten-free, vamos entender um pouquinho aí se realmente vale a pena trocar o alimento pelo gluten-free. Em primeiro lugar, trocando 6 por meia dúzia, porque a maioria desses alimentos gluten-free são industrializados, são ricos em açúcares adicionados. Então, gente, trocar um problema por outro. Na verdade, você tem que ir para comida de verdade, açougue e feira, como a gente conversa no ambulatório, e
criar o hábito de ler rótulos, né, para saber o que realmente tem dentro daquilo ali que você quer colocar para dentro do seu templo, que é seu corpo, tá? Então, esses critérios de Palermo aí para sensibilidade ao glúten não celíaca, né, que foi uma das novidades que até eu achei interessante, que eu nunca havia lido algo a respeito. As diretrizes indicam a necessidade de um procedimento padronizado, o regime de dieta sem glúten de 6 semanas. Aí a gente acaba, além de fazer a sem glúten, a gente faz uma low food map junto. Avaliação simultânea e contínua dos sintomas e de sua intensidade, seguida da mensuração do efeito da reintrodução do glúten após um período de tratamento, tá? Com o gluten free diet. Então, tá aqui o que é o critério de Salermo, né? Se você faz isso, reintroduz o glúten, o paciente volta a ter sintomas, está caracterizado uma intolerância ao glúten não celíaco. Então, a revisão modificada da escala de avaliação de sintomas foi considerada aplicável em termos de avaliação de sintomas. O pessoal gosta muito, né, gente, de sistematizar as coisas para colocar o paciente em uma caixinha para ficar fácil de tratar. Né? Mas essas doenças, elas se intercalam. Então, não é tão simples assim. Nós, da gastroenterologia funcional, temos uma visão um pouco diferente disso, tá? Então, embora o diagnóstico dentro do amplo espectro de doenças intestinais tenha sido feito, no caso de falha da terapia contínua, é crucial reconsiderar o diagnóstico da sensibilidade como uma possível causa. Foi relatado um caso clínico de um paciente com doença de Crohn sobreposta por intolerância ao glúten não celíaco, mas se você aprofundar na literatura, né, gente, não é só doença de Crohn, não é só doença inflamatória, vai ter síndrome do intestino irritável, que segue o critério de Roma 4. Então, são doenças que é muito difícil separar e muito difícil de fazer um trabalho especificamente só com intolerantes ao glúten não celíacos. Então, no momento, a ligação entre a sensibilidade ao glúten com a doença, como a doença celíaca e distúrbios neurológicos parece ser óbvia. Na literatura fala da doença celíaca, mas se pegar os trabalhos do Dr. Fasano, ele já liga qualquer consumo de glúten com sintomas extragastrointestinais, inclusive fog mental, que é paciente não ter uma clareza mental, não ter esquecimentos. Então, vários estudos revelaram sintomas extraintestinais que afetam a região periférica e sistema nervoso central, devido ao que eles chamam de sprue celíaco. Então, a literatura frisa muito a doença celíaca e ainda está engatinhando na sensibilidade ao glúten não celíaco. Embora ainda não seja totalmente compreendido, uma ampla gama de complicações neurológicas relacionadas a essa patologia também foi relatada. Então, dados sobre, olha aqui, gente, gluten free. Aí você vai pegar, vai ler a embalagem de qualquer um desses compostos aqui e ver o tanto de outras coisas que tem, exceto o glúten. Então, para a sua saúde, é uma troca não muito inteligente, tá? Então, dados sobre dieta e hábitos de consumo. A dieta sem glúten está na moda, é promovida por muitas celebridades, assim como a modinha do veganismo, e por aí vai, tá? Não entre, não embarque alguma coisa por moda, né? Somos, querendo ou não, médicos, cientistas, tá? Todo médico é um pouco de cientista. Então vamos questionar, vamos ver o que está atrás disso, né? Muitas pessoas têm preferido tal regime alimentar, mesmo com a ausência de sintomas, rejeitando o glúten por acreditar que este pode prejudicar a saúde. Dados de 2016 indicam que 15,5 bilhões foram investidos em produtos sem glúten, ou seja, a indústria está doidinha para você comprar isso aqui, mas a ausência de glúten nos alimentos consumidos por pessoas que o toleram bem pode não trazer resultados favoráveis. Gente, isso aqui é o que o estudo falou, tá? Que é embasado aí na literatura tradicional. Eu já vou pela linha do Dr. Fasano, e qualquer redução do glúten na sua alimentação, se você consome ele praticamente em todas as suas refeições, diminuir para uma refeição no dia, você já está tendo um ganho muito grande para a sua saúde.
Tá? Como eu disse para vocês, às vezes, né, trabalho científico a revisão bibliográfica que a gente faz, acaba indo para um lado que não é o lado que você defende, é o lado que você sabe que está mais certo e que está sendo investigado. Muitos de vocês são meus alunos, sabem que eu falo, né? A medicina integrativa, ela cresce através de teorias que são comprovadas, igual a astronomia, igual a física, né? Só que a medicina tradicional gosta de estudo clínico, randomizado, duplo cego. Então, o que essa minha revisão bibliográfica acabou levantando? Só esses que são respaldados pelas grandes revistas, né? Então, eu estou criticando o meu estudo, para vocês terem noção, tá? Então, vamos concluir aqui, com base nos resultados, né, da pesquisa, fica claro que a intolerância ao glúten não celíaca, ainda somente em termos da contribuição de outros componentes do trigo para os seus sintomas. Deve-se ressaltar que é difícil comparar os resultados de cada estudo, pois os métodos e critérios obtidos variam significativamente um entre o outro. Além disso, o momento do início de cada pesquisa foi de grande importância, pois alguns deles foram conduzidos antes da introdução daquele critério que a gente comentou, levou muitas interpretações de protocolo de qualificação de pacientes com sintomas semelhantes, aí outras doenças acabam entrando como intolerância ao glúten não celíaco. Então, como sempre, todo trabalho coloca isso, né? Outras investigações, a busca de biomarcadores desempenhariam um papel fundamental na melhoria do processo diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes. Ou seja, a medicina tradicional ainda não considera o grande avanço que o doutor Fasano fez, identificando a zonulina. Hoje eu consigo medir zonulina fecal, alguns laboratórios no Brasil já o fazem, então, às vezes demora até 10 anos para um estudo desse entrar nos guidelines. É isso que eu falo para vocês. Guideline tem que conhecer, até antes de ir contra os guidelines. Como é que eu vou contra alguma coisa que eu não sei nem rebater, tá? Então, vocês, como estudantes, têm sim que saber os guidelines, revisar os guidelines, para depois fazer como eu, saber como questionar os guidelines, tá? Então, era isso, né? Espero que tenha sido produtivo. Se quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu queria argumentar com o senhor sobre esses produtos gluten-free, né? Eu fiz 5 semanas de uma dieta restritiva, né? Sem FODMAP, sem nada. E, para mim, foi pior ingerir esses alimentos, né, industrializados sem glúten do que comer o glúten. Me fez, assim, muito mal. Eu tive muito mais reação do que alimentos que me faziam mal antes, mas que tinham glúten. Igual o pão sem glúten me fez passar muito mal, muito mais mal que o pão com glúten, o tradicional. Porque, justamente por conta disso, né? Esses rótulos imensos que eles colocam, cheios de produto industrializado. E não precisa ir muito longe. Vamos pensar em dieta, né? Também tem as modinhas aí, a low carb, tá na crista da onda ainda. Quem sabe fazer low carb faz bem feito. Mas o problema são as receitinhas com low carb. Aí tem gente que vive de receitinha low carb. E vai olhar o rótulo desses compostos. E, por exemplo, alguém que tem intestino irritável vai consumir receitinhas low carb, que é a base de xilitol. O xilitol é um FODMAP. A pessoa vai virar um baiacu, vai inchar, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ter esse discernimento, né? Que não tem segredo. Açougue e feira, se você fizer desse jeito, grande parte dos problemas digestivos você está ajudando o seu paciente já, que a maioria de vocês já passou no ambulatório comigo e já me viu falar isso muitas vezes para os pacientes. Tudo certo, então. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas alguém quer perguntar alguma coisa?
Eu acho que depois, numa próxima reunião, doutora Eurípides, a gente podia falar mais sobre a disbiose. Eu acho que a gente nunca falou aqui na Liga sobre isso. Eu acho um tema, assim, bem amplo, né, bem atual. Vai ter aí a reunião de abertura para os novos membros que está em tema livre. A gente não colocou nada para justamente debater o que poderia ser falado. Eu acho um tema interessante. Eu tenho uma aula da proctologia integrativa. Eu não sei se eu dei essa aula aqui, que dentro dela eu falo sobre a SIBO, né, que é o grau extremo da desbiose. A gente pode ou falar toda essa palestra ou pegar só esse pedacinho da palestra mesmo. Fica ótimo desse jeito. Professor, esse slide depois o senhor vai disponibilizar para a gente? Posso, sem problema. A gente lê depois, de novo. Professor, existiria, tipo, alguma enzima, igual a gente toma uma enzima, quem tem sensibilidade, intolerância à lactose, toma enzima antes de consumir o produto do leite, né? Teria alguma enzima para poder quebrar de novo a partícula do Glúten. Isso, do glúten? O ser humano não tem. Quem tem são os ruminantes. E não são eles. São as bactérias dentro do rumen deles, né? É onde eles produzem o ácido graxo de cadeia curta, quebrando coisas que a gente não quebra. Então, o ideal é dar o glúten para a vaca e você come a vaca. Pronto, tá ótimo. Então, assim, inventar uma moda aí de lançar uma enzima para a pessoa poder comer em paz seria... Até a questão da lactose, né? Essas enzimas aí, também não é 100% do fato de o paciente se sentir bem. É que o pessoal quer pílula mágica para continuar fazendo errado. E não quer mudar a base. Então, a lactase pode quebrar ainda a lactose e glicose. E a pessoa pode ser sensível à galactose. Então, não mudou muita coisa, sabe? No caso, igual a Luísa falou que ela passou mal porque ela consumia produtos industrializados que no rótulo dizia não ter glúten. No caso, o mal que ela passou não foi por conta de tirar o glúten dela, foi por causa dos outros componentes, né? Exato. E o dela tem a questão dos foodmaps também, né? Que, na época, o intestino dela era bem sensível, né? Mas nós já estamos tratando de blindar esse intestino.